eles viram que o Senhor Jesus não estava com eles. Então eles retornam, voltam até o templo ali, e a palavra do Senhor ela diz que depois de 3 dias eles o encontram ali no templo, ouvindo e fazendo perguntas acerca das coisas de Deus. E a palavra de Deus diz que aqueles mestres da lei, eles se admiravam da inteligência e de como ele respondia aquelas respostas a qual eles o interrogavam, louvado seja o nome do Senhor, né? Então, durante 18 anos, o Senhor não soube mais falar do Senhor Jesus. Durante 18 anos, o Senhor fica no anonimato. E aos 30 anos de idade, o Senhor vai até João ali e já estava preparando o caminho para ser batizado. E naquele momento que ele é batizado, o Espírito Santo de Deus vem sobre ele, e o grande Deus brada dos céus: esse é meu filho, em quem eu me comprazo, de quem eu me agrado, louvado seja o nome do Senhor, né? E nisso nós vemos que Jesus ele cresce, a palavra de Deus diz, né? Sabedoria, em estatura, diante de Deus, e nós vemos que ele levou uma vida de adoração, louvado seja o nome do Senhor, porque ele obedecia ao Senhor, ele obedecia à vontade de Deus. Então o Senhor, ele vai para ser batizado. Aqui no versículo 1 diz assim: então, após o batismo, né, após Deus bradar sobre a vida de Jesus, o versículo 1, capítulo 4 de Mateus diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, louvado seja Deus. E eu fiquei meditando nessa parte, e eu fiquei perguntando ao Senhor: Senhor, por que o Espírito Santo conduziu o Senhor ao deserto, né? Por que ao deserto? Poderia ter sido ao campo, à cidade, ao mar, à praia, mas o Espírito Santo conduziu o Senhor ao deserto. E Deus ele falava no meu coração que no deserto, o deserto é onde vai se criar a dependência de Deus, onde você vai ser totalmente dependente dele. Aleluia. O deserto é um lugar de decisão na minha e na sua vida. O deserto ele é um ambiente hostil, um ambiente onde de dia é muito quente, à noite é um frio insuportável. Tem ali animais ferozes, cobras, escorpiões, aranhas. É um ambiente inóspito, um ambiente hostil, onde a vegetação é pouca, mas ali, naquele lugar, onde não tinha auxílio humano, não tinha auxílio de ninguém, era onde o Senhor Jesus, ele está totalmente dependente de Deus, unicamente de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Na nossa vida é assim, irmãos. Quando passamos por desertos, por dificuldades, eu não sei qual é o seu deserto nessa noite, mas esse deserto que você está passando, esse ambiente hostil que você tem enfrentado, essas dificuldades, tudo isso são para trazer crescimento para a minha e para a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. No deserto é onde você cresce, no deserto é onde eu e você aprendemos a depender totalmente de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos que o Senhor Jesus, como foi dito aqui, ele foi crescendo em sabedoria, em inteligência diante de Deus. Então, se ele vinha crescendo em sabedoria, é porque ele lia a palavra, é porque ele estava meditando nas escrituras do Senhor. E quando Satanás ele vem para tentar Jesus, aqui fala assim que tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. Versículo 3 diz: chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O Senhor Jesus está no deserto. A palavra de Deus diz que depois de 40 dias ele sente muita fome, ou seja, um momento de fraqueza. E aqui eu entendo que Jesus ele estava fisicamente fraco, mas
Louvado seja o nome do Senhor. Espiritualmente, Jesus estava preparado, porque ele tinha uma vida de obediência, uma vida de adoração a Deus, porque adorar também é obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. A obediência, ela forma a perfeita adoração a Deus. Adorar é obedecer, adorar é honrar Deus acima de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse momento de fraqueza, no meu momento de fraqueza, no seu momento de fraqueza, é onde o inimigo ele vem fazer ofertas na minha e na sua vida. E a decisão é de quem? A decisão é minha e sua. O Senhor Jesus, ele optou, ele decidiu e rebateu o inimigo com a palavra. Mas por quê? Porque ele era cheio disso. Ele era cheio da palavra de Deus. Ele não era cheio das coisas do mundo, mas sim da essência que vem da palavra do Senhor. E através desse poder que tem na palavra de Deus, ele conseguiu rebater o inimigo. A primeira tentação que Satanás vem contra a vida dele é a concupiscência da carne, é o desejo. Ele estava com fome, ele estava faminto, com certeza ele desejava se alimentar. O inimigo, ele veio nessa fraqueza e falou para o Senhor: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se tornem pães. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que Jesus, ele tem uma vida com Deus, ele fica um certo tempo ali no anonimato, aprendendo mais de Deus. E no momento que ele se batiza, talvez eu e você, quando nos batizamos, achamos que ia ser tudo mais fácil, que não ia ter dificuldades, não ia ter provações, mas a palavra do Senhor nos diz isso. Fala que o Senhor, através do próprio Espírito Santo, levou Jesus até o deserto, até o lugar de aprendizado, até um lugar ao qual ele ia crescer mais ainda. Louvado seja o nome do Senhor. E é nesse momento, irmãos, no momento que nós estamos passando por dificuldade, no momento que nós achamos que tudo acabou, que Deus ele fala que ele está ali para te sustentar, para te erguer. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ele sabia que Deus estava ali com ele naquele momento de dificuldade, que nenhuma oferta, por mais boa que fosse, poderia ser maior do que aquilo que Deus tinha para a vida dele. Nós não podemos trocar coisas momentâneas pelas coisas eternas que Deus tem para oferecer para a minha e para a sua vida. As coisas momentâneas elas se acabam, mas as eternas elas duram para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 5 diz assim: então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Satanás ele tenta a primeira tentação ali com Jesus, na concupiscência da carne, nos desejos, e ele vê que não tem êxito. Então a palavra aqui diz que ele transporta Jesus até Jerusalém, então o diabo transportou Jesus até a cidade santa. Ele tira ele daquele ambiente e leva para um outro ambiente. E aqui nós aprendemos, é a segunda tentação, é a soberba da vida. Ele manda o Senhor se jogar dali. Às vezes quando a pessoa é soberba, a pessoa ela acha que não precisa de nada, não precisa de ninguém, ela é autossuficiente. E Jesus ele não se comportou dessa maneira. Jesus ele sabia que ele era o Filho de Deus, que se ele quisesse pular dali, Deus poderia enviar seus anjos e salvar, mas ele não foi soberbo. Ele não foi soberbo. Ele reconheceu, ele usou mais uma vez a palavra do Senhor
e disse, a palavra do Senhor disse Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus, louvado seja o nome. Então, o Senhor Jesus, ele sabia quem ele era, ele sabia o poder que ele tinha, mas ele não deixou que esse poder viesse fazer com que a soberba tomasse conta dele. Ele fez com que Satanás saísse envergonhado mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E continuando aqui, diz assim, versículo 8: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Aqui mais uma vez Satanás, ele vem com a terceira tentação. Que tentação é essa? Vaidade, é ambição. Ele, de alguma maneira ali, ele quis mostrar para Jesus um caminho fácil para que ele pudesse chegar até a glória, tentando fazer com que ele não passasse pelo sofrimento da cruz. Mas o Senhor Jesus, ele sabia que estava reservado para ele. Ele sabia que ele tinha que adorar, ele tinha que obedecer. Ele era conhecedor das Escrituras, e ele sabia que tudo que está escrito teria que se cumprir, para que fosse uma adoração perfeita, uma obediência perfeita ao Pai, louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor Jesus, ele deixou essa glória de lado, ele deixou a vaidade de lado, e mais uma vez Satanás, ele saiu envergonhado, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Satanás tentou contra ele com a vaidade, com a ambição, mas ele não teve êxito, porque o Senhor Jesus, ele sabia que as coisas eternas são muito maiores do que as momentâneas. As coisas eternas não se acabam, as coisas eternas perduram para sempre. E o Senhor Jesus, ele mais uma vez envergonha o inimigo. Versículo 10 diz assim: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Nesse momento, ele cita Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Para vocês verem que o Senhor, ele tinha a palavra dentro dele. E ele fala isso para Satanás. E o 11 diz assim: então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos, e o serviram, louvado seja Deus. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Que em meio ao deserto, que em meio à dificuldade, quando nós somos fiel a Deus, quando nós adoramos o Senhor, obedecendo, honrando a Ele, no final de tudo isso, tem providência de Deus para a minha e para a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Deus, Ele tem providência para nossas vidas, irmãos. Veja só que o Senhor Jesus, Ele passou por todas essas aflições, por todas essas tentações, mas Ele sabia que Ele tinha um Deus que o sustentaria. Ele tinha um Deus que era capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que o inimigo estava oferecendo. Nós temos que ser desse jeito. No momento de dificuldade, no deserto que nós estamos passando, ou iremos passar, porque se você até hoje não passou por nenhum deserto, você vai passar por esse deserto também. Você vai passar por esse momento de dificuldade, você vai passar por esse momento de escolha, louvado seja o nome do Senhor, por esse momento de independência, louvado seja Deus. É um momento em que o Senhor, Ele prova a minha fé, Ele prova a sua fé, Ele prova se eu e você verdadeiramente estamos dispostos a abrir mão de tudo para servir o Senhor Deus, louvado seja o nome do Senhor, para ver se eu e você estamos dispostos a largar tudo que esse mundo tem a oferecer, para um dia e habitar com Ele nas mansões celestiais, e habitar com Ele no lugar ao qual Ele diz que já preparou para mim e para você, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor, Ele permite que nós passamos por essas tentações, por essas provações, porque o Senhor Jesus, Ele passou por isso.
O Senhor Jesus, Ele conseguiu vencer. Ele era carne, Ele passou pelas mesmas dificuldades que eu e você enfrentamos, para que naquele grande dia nós não venhamos a falar, não venhamos a questionar Ele, falar que como que nós conseguiríamos vencer. Por isso que Ele passou por essas dificuldades. Aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 13, versículo 14, diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor Jesus, Ele passou por tudo isso, irmãos. O Senhor, Ele não nos cobra nada daquilo que Ele sabe que nós não venhamos suportar. Se o Senhor suportou, eu e você também podemos suportar as adversidades, as dificuldades, os momentos de tristeza, porque nós temos um Deus que nos dá força, um Deus que nos dá ânimo, um Deus que nos dá vigor, um Deus que nos toma pela mão e nos dá crescimento espiritual. Mas para isso é necessário adorar, é necessário obedecer ao Senhor, é necessário servir ao Senhor, é necessário demonstrar amor para com o Senhor, para com nossos irmãos. Tudo isso é adoração ao Senhor. É servir, é amar, é honrar, é obedecer. Isso é adoração a Deus. Adorar não é só de uma maneira externa, só louvando, só cantando, mas adoração verdadeira é aquela adoração em espírito e em verdade. Deus, Ele recebe os nossos louvores, Deus, Ele recebe a nossa adoração, desde que o honramos, desde que o obedecemos, desde que estejamos com a vida totalmente em dependência a Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto eu e você podemos fazer algo por nós mesmos, enquanto eu e você podemos de alguma maneira dar um jeito no deserto que estamos passando, na dificuldade que estamos passando, nós não estamos mostrando dependência de Deus. Mas quando passamos por um momento que só Deus pode ajudar, que só Ele pode nos dar força, que só Ele é a única esperança, é onde nós crescemos, é onde nós evoluímos na adoração perfeita ao Senhor. Então, eu não sei por que você está passando, eu não sei qual que é a sua briga interna, qual que é o seu deserto, mas Deus nessa noite, Ele manda te dizer que se você vencer, no final tem providência de Deus. Aleluia. Na minha e para a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. No final tem providência, irmão. Aleluia. No final Deus, Ele vai te recompensar. No final Deus, Ele vai te entregar tudo aquilo que você precisa. Jesus permaneceu firme, Jesus permaneceu constante, Jesus permaneceu firme na palavra do Senhor, rebatendo o inimigo com a palavra do Senhor. E no final, o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, renovou as forças dele. O Senhor nosso Deus trouxe providência para ele. O Senhor Deus alimentou a fome dele, alimentou toda a necessidade que ele tinha. Louvado seja o nome do Senhor. Então confie em Deus, deposite sua confiança no Senhor, para que Ele possa te honrar, para que Ele possa trazer sobre a sua vida tudo aquilo que Ele já preparou. Louvado seja o nome do Senhor. Foi falado nessa noite que tudo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Mas só que o Senhor, em meio à nossa caminhada, o Senhor Ele vai nos trazer provas sobre a nossa vida. O Espírito de Deus, Ele vai nos levar a lugares, vai nos levar a
nome do Senhor. Muitos entendem essa palavra como que o Espírito Santo tentou ao Senhor Jesus, mas o Espírito Santo não tentou ele. A palavra de Deus diz que o Senhor não tenta ninguém, e ninguém é tentado. O Espírito Santo de Deus simplesmente o levou a um lugar ao qual ele precisaria passar por um teste, para que através desse teste nós fôssemos fortalecidos, louvado seja o nome do Senhor. Nós entendêssemos que da mesma maneira que o Senhor venceu, nós também poderemos vencer, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, não desista, não desanime em minha dificuldade, em minha adversidade. O Senhor ele vai me honrar, o Senhor ele vai te honrar. Todos nós passamos por situações difíceis, situações a qual achamos que não tem mais jeito, achamos que é o nosso fim. Às vezes estamos aprisionados nas dívidas, às vezes estamos aprisionados a brigas internas. Talvez o seu deserto seja dentro da sua casa, seja com o seu marido, seja com o filho. Talvez o seu deserto seja dentro da sua mente, mas se você se encher da palavra do Senhor, se você meditar nessa palavra dia e noite, se você a cada dia depositar sua confiança em Deus, no final o Senhor vai enviar providência para a minha e para a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Então não desista. Essa é a palavra que Deus ele colocou no meu coração, que nessa noite o Senhor tem providência para a minha e para a sua vida. Nessa noite o Senhor ele te renova as suas forças, ele te traz vestes novas, ele te dá uma nova força, um novo ânimo, um novo vigor. Continue, se estabeleça firme na rocha que é o Senhor Jesus. Fique firmado na rocha, independente da dificuldade, independente das adversidades, independente das acusações. Deposite a sua confiança em Deus e Ele há de te honrar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a minha oportunidade e as palmas do Senhor.